A graça e a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, que nos fala a respeito da instituição da Páscoa. O texto nos fala assim, eu quero ler do verso 1 ao verso de número 3, que nos fala assim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui nos é falado a respeito da instituição da Páscoa. O que é a Páscoa? Foi o momento da libertação do povo de Israel do Egito. Depois das 10 pragas, ou melhor, das 9 pragas, porque após a Páscoa foi a última praga a ser lançada, que foi a morte dos primogênitos. E neste momento o Senhor, ele institui a Páscoa e diz que este seria um momento de libertação e que deveria ser lembrado sempre a todas as gerações futuras, porque algo extraordinário estaria acontecendo ali. E eu quero pensar com você exatamente sobre essa questão da Páscoa. O que é a Páscoa? O que ela simboliza? Nós vivemos um período, irmãos, eu não digo hoje, devido a essa situação que nós estamos enfrentando a nível mundial, mas a Páscoa virou um comércio. As pessoas estão preocupadas em comprar chocolate, desde o ovo industrializado ao caseiro, a caixa de bombom, o coelho. Tudo isso, no decorrer dos anos, foi perdendo sentido, inclusive entrando dentro das nossas igrejas. E nós precisamos tomar cuidado, porque a Páscoa nos remete à morte de Cristo na cruz. A Páscoa nos remete àquilo que o Senhor fez por nós, que foi a nossa libertação do pecado e o nosso nome escrito no livro da vida, ou seja, a nossa entrada na nova Canaã celestial. Então, há um desacerto hoje em relação a algo tão extraordinário que aconteceu na história, que foi a Páscoa lá no Egito, mas a Páscoa também, que é a morte de Jesus Cristo na cruz, marcando o nosso novo nascimento, a nossa libertação, a nossa entrada no céu. Então eu quero pensar com você sobre isso, porque é algo que perdeu, ou está se perdendo já há muito tempo, o seu valor dentro das nossas igrejas. Quase não se fala muito em Páscoa, e quando se fala, muitas vezes não se remete de forma correta, biblicamente falando. E nós temos que tomar cuidado com isso, para nós não perdermos o foco da finalidade, realmente o que é a Páscoa, o que isso remete, por que Jesus morreu na cruz do Calvário. As pessoas estão hoje, como falamos, olhando somente para um lado industrial, a questão financeira, e estão se esquecendo daquilo que a Bíblia nos ensina. E eu quero pensar com você sobre isso, a respeito desse texto, porque ele é muito rico. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a mesma noite aqui, onde foi celebrado a Páscoa lá no Egito, essa mesma noite que foi noite de bênção para os judeus, foi noite de morte, de castigo, de tristeza, de angústia para os egípcios. Ao mesmo tempo que a graça do Senhor foi derramada sobre a vida daquele povo que celebrava a Páscoa, que era o povo judeu, a morte também estava entrando, infelizmente, na casa dos egípcios, porque eles não acreditaram no Deus de Israel, duvidaram da graça e do poder de Deus. Ou seja, o Senhor estava libertando um povo, mas castigando os egípcios. Interessante que cada praga lançada não foi com a intenção só de desmoralizar um Deus do Egito. Foi para que o Senhor se revelasse ainda mais ao povo hebreu, que desconhecia quem era Deus. Na verdade, os hebreus conheciam Deus de ouvir falar, mas não de ter uma experiência com o Senhor. Há 430 anos antes, havia entrado no Egito 72 almas, ou seja, Jacó com a sua família. Haviam entrado ali e, no entanto, eles passaram a conhecer Deus somente de ouvir. Não havia uma experiência pessoal. Era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas não era um Deus pessoal. No decorrer dos anos, eles perderam a total noção de quem era o verdadeiro Deus. Então o Senhor não estava destronando entidades no Egito. Deus estava se revelando a seu povo.
Então, muitas vezes, as adversidades que vêm sobre nós não é com a intenção de desmoralizar o inimigo ou o ímpio. Não, muitas vezes é porque Deus quer se revelar a nós. Ele permite a adversidade da nossa vida para que nós venhamos buscá-lo e ele venha se revelar na nossa vida. Hoje estamos passando por um período difícil, mas o Senhor há de se revelar e nós veremos grandes sinais, grandes prodígios, porque o Senhor, ele não mudou no decorrer dos anos. Então a Páscoa, primeiramente falando aqui como introdução, é o momento onde a libertação ocorre, onde a graça do Senhor é derramada. Se há choro de um lado, há alegria do outro. Se há morte de um lado, há vida do outro. Entre os hebreus, vida e alegria. Entre os egípcios, morte e tristeza. Uma outra coisa que nós temos que ter noção, que Israel estava debaixo do chicote do carrasco, que era o Egito. No entanto, o Senhor queria libertá-los. E quando que o Senhor começou a libertá-los? Quando eles começaram a buscar também o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Porque até então eles estavam buscando as outras entidades ali, porque eles não conheciam o Senhor. Então o Senhor envia então o libertador. Quem foi? Moisés. Não vamos falar sobre Moisés aqui. Mas para você ter uma ideia, Moisés era um hebreu, levita, foi criado pela filha de Faraó durante 40 anos no Egito, no palácio, depois 40 anos no deserto, aprendeu o que era o deserto, e quando ele retorna agora como libertador, usado por Deus para tirar o povo daquela escravidão e levar para a nova terra. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor, ele sempre envia o seu libertador. E é o momento do Senhor agir no nosso coração, na nossa vida. Muitas vezes precisamos ser libertos, estamos cativos muitas vezes do pecado, das nossas mazelas, nossos desejos, que muitas vezes nos controla. E é exatamente isso que a Páscoa é libertação. Outra coisa que nos chama a atenção, que Deus ouve o clamor, então, deste povo que estava passando por grande tribulação. O Senhor ouve, o Senhor envia então o libertador, Moisés, e que chega diante de Faraó, pede para o povo ir, e o Faraó manda ainda mais castigo, manda ainda mais a chibata sobre a vida dos israelitas, dos hebreus que estavam ali. E à medida que eles foram sofrendo, à medida que eles foram padecendo, o Senhor então foi enviando as pragas para destronar Satanás, seus principados, suas potestades, mas também se revelar ao seu povo. E aí que começa então, quando a última praga chega, que é a morte dos primogênitos. E, ou seja, antes dessa última praga chegar, o Senhor então institui a Páscoa. A Páscoa então ela foi um dia, vamos dizer assim, um dia de independência para Israel. E um dia também de nascimento. Porque Israel, até então, era um povo que estava ali, mas não era uma nação ainda constituída. Não era um povo, estavam juntos, mas ainda não era uma nação. A nação, ela nasceu neste momento, quando o Senhor então tira esse povo e leva para o deserto e dali a caminho de Canaã. Ali estava nascendo a nação de Israel. Ou seja, Deus estava fazendo algo novo na vida daquelas pessoas, porque o Deus de Israel não se esqueceu do seu povo, assim como ele não se esqueceu de você e não se esquece de mim. Então a primeira coisa que nós temos que entender, qual é a verdadeira mensagem da Páscoa. A verdadeira mensagem da Páscoa, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Se você observar o verso 1 e o verso 2, até mesmo o verso 3, que lemos, diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês será o primeiro mês do ano. E ele diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. E diz que aqui que este vai ser o primeiro mês, ou seja, estava nascendo um calendário, um novo calendário na vida do povo hebreu, na vida de Israel. Um calendário novo, uma vida nova, um remanescente fiel que estava ali, estava sendo abençoado. Aquele povo de Israel, tão pequeno quando entrou, estava saindo agora uma multidão, saindo uma nação. E aqui o Senhor estava estabelecendo uma nova etapa na vida deles, instituindo, inclusive, o primeiro mês. Este será o primeiro mês. Então, o capítulo 12 de Êxodo, gente, acima de tudo, é o marco da vida do povo de Israel, mas também é o nosso marco.
porque simboliza o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que nosso calendário é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos vivendo hoje, nós estamos em 2020, depois de Cristo. Ou seja, o nosso calendário também mudou. O nosso calendário muda quando o Senhor entra na nossa vida. A nossa vida passa a ter uma nova direção, um novo rumo. Então a Páscoa foi o nascimento de uma nação, mas também o nascimento, meu nascimento, o seu nascimento, quando Jesus entrou na nossa vida. Tudo mudou. Então a Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus, que ainda desconhecia quem era Deus, que foi se revelando aos poucos no decorrer da jornada, e quando ele começa então a implantar a lei, ele começa a manifestar a sua glória e a sua graça no meio desse povo. Uma outra coisa que é interessante em relação à Páscoa, que a Páscoa revela também o projeto de Deus em relação à família, a redenção da família. Se você observar o verso 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então a Páscoa ela simboliza a presença de Deus na casa, no lar, na família. É a constituição da família, é a bênção sobre a família, é a bênção sobre o lar. O que é uma nação? Uma nação ela é formada por famílias, pessoas que têm famílias. As famílias formam, então, uma nação. Então nós hoje precisamos entender que a bênção do Senhor repousa sobre o seu povo, sobre você e sobre mim, sobre a nossa casa. O Senhor tem compromisso com a nossa família. Então a família está no centro do projeto de Deus. É a família. Quantas pessoas que dizem ser cristãs, mas que não valorizam a família? A família é o projeto de Deus. A família foi construída por Deus. A família é o projeto de Deus lá no Éden, quando formou os nossos pais, Adão e Eva, quando eles foram formados, ali o Senhor os abençoou, disse multiplicar e encher a terra. Ali o Senhor estava abençoando a família. Então a família precisa celebrar a Páscoa juntos. Eram todos juntos ali. Não tinha que ficar de fora. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada família. Então a família precisava estar debaixo do sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro que impediu que o espírito de morte entrasse dentro daquela casa, naquela família. O sangue nos umbrais iria fazer toda a diferença. Ia marcar a presença de Deus naquele lar, naquela casa. Então a nossa casa ela precisa estar debaixo da potente mão de Deus, debaixo do sangue do cordeiro, debaixo da graça do Senhor. Porque a Páscoa simboliza exatamente isto, a redenção familiar, a redenção da família. Tanto que a Bíblia nos fala lá em Malaquias que quando Elias viesse, está falando de João Batista, que viria anunciar Jesus, seria para reconciliar ou conciliar, haver uma reconciliação entre pais e filhos e pais. Há uma bênção maior, é sobre a casa, gente. Nós não podemos permitir que o diabo entre no nosso lar e destrua nosso lar. A família toda, ela precisava celebrar essa Páscoa. Mas ela deveria, essa Páscoa deveria ser lembrada nas gerações futuras. Olha só o que diz o verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui não foi algo feito e esquecido, era algo a ser feito e permanecido. A Páscoa era o ponto central da história de Israel, assim como na nossa vida. É a morte do Cordeiro, a morte de Jesus Cristo. Nós precisamos celebrar essa morte e agradecer a Deus por esta morte. Louvar o Senhor pelo livramento que alcançamos através da morte de Jesus Cristo. A família toda precisava ter então esse compromisso, porque simbolizava exatamente isto, esse momento, esse significado maior de vida. Enquanto todos iriam chorar, a nação iria louvar e bendizer o Senhor. Porque no verso 26 e 27 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem o que é isto, ou seja, o que simboliza este momento de Páscoa, e então a resposta será, e respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Esse é o momento de lembrar, de falar, de contar das maravilhas de Deus. A Páscoa simboliza esse livramento e nós temos que contar, porque o povo poderia esquecer.
Muitos ali daqui a pouco iriam morrer, outra geração viria e não se daria conta do significado maior daquele momento de festa. Estamos celebrando, mas celebrando o quê? É igual ao Natal. As pessoas pensam que Natal é trocar presentes, é comer comidas, as finas iguarias deste mundo e dizer assim, isso é o Natal. Não, Natal não é isso. Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Assim como a Páscoa, não é troca de ovos de chocolate. Nunca foi isso. Não, a intenção nunca foi esta. Mas se perde no decorrer do tempo a noção do que é certo e do que é errado. Perde-se a noção, principalmente, do que é certo. E o errado prevalece. Que hoje é a troca de ovos, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, nós estamos com a promoção melhor. Eu não tenho nada contra você dar presente, dar o ovo de Páscoa, mas fale a verdade, diga o que é, celebre de forma correta, louve ao Senhor pelo livramento que Deus te deu. E outra coisa, a família toda, ela deveria estar debaixo desta proteção divina. É a família. Olha só o que diz o verso 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Ou seja, toda a família se uniu com um só propósito, de celebrar, de louvar ao Senhor, de matar o cordeiro, de colocar o sangue nos umbrais para serem libertos. Então a Páscoa, acima de tudo, é um projeto de Deus para unificar a família e abençoar a família. E a salvação da família exige a diligência dos pais. Tem que ser algo que os pais têm que tomar à frente e fazer. Crianças não podem fazer, mas os pais sim. Há uma responsabilidade nossa como pais mostrar para nossos filhos a redenção de Jesus Cristo, ensinar os nossos filhos através do nosso exemplo. Porque os filhos viram os pais matando os animais ou o animal, preparando o cordeiro, preparando as ervas amargas, preparando o pão sem fermento. As crianças viram isso acontecer e começaram a observar. Nós damos o exemplo através da nossa vida. Isto é o que devemos fazer. A diligência dos pais revela a nossa fé no nosso Salvador e nós precisamos passar isso para nossos filhos. Uma outra coisa que é interessante nesse texto, que a salvação da família exige também uma confiança plena em Deus. Porque se eles não confiassem no Senhor, eles não matariam o cordeiro. Se eles não confiassem no Senhor, eles não colocariam o sangue nos umbrais. Eu não sei se alguém dentre os judeus tenha feito tal coisa. Eu acredito que todos fizeram. Os egípcios não fizeram, mas os judeus, foi dada essa revelação para eles. Eles fizeram. O povo hebreu que estava ali tomou a decisão de fazer. Eles creram na palavra. Quero dizer para você que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus no nosso coração. E quando nós observamos a palavra, algo novo, extraordinário acontece dentro da nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Ainda que nós não vejamos nossos filhos todos serem alcançados, mas a misericórdia do Senhor, pela fé, há de alcançá-los. Mas através do nosso exemplo. O grande problema hoje é que os pais não têm dado exemplo. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho, e não ensina a criança o caminho. É no caminho, é no processo, é no andar juntos. É aconselhando, é vivendo, é mostrando, é se revelando. Isso faz a diferença. Aqui nós vemos que quem creu, ele não foi condenado. Quem creu e fez, quando o juízo de Deus passou, foi salvo. Foi isso que aconteceu. Então a salvação da família exige uma confiança na palavra do Senhor. Uma outra coisa que é interessante ainda em relação à família, que a comunhão das famílias forma uma grande congregação. Família é só uma família, mas todos juntos é uma congregação. Louvam o Senhor. Olha só o que diz o verso 26. E quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? No verso 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. A congregação unida, todos louvando a Deus, todos buscando o Senhor, todos buscando a Deus. E olha só o que diz o verso 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Toda a congregação. Mas não foi por família? Sim. Mas ali naquele momento era a congregação, era o povo unido num só propósito. É o corpo de Cristo, assim como a igreja é hoje. Ou seja, a nação de Israel como um todo. A congregação. E essa que é a diferença, irmãos. Embora haviam famílias, mas havia uma congregação. Assim como a igreja formada por famílias. E ali nós temos uma congregação. Irmãos que se unem para louvar o Senhor. E por isso que nós somos membros
do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Uma terceira coisa que nos chama atenção em relação à Páscoa, irmãos, que a Páscoa também ela nos mostra que Deus salva um povo através do cordeiro morto. O que fez a salvação foi o sangue nos umbrais, mas para que houvesse o sangue nos umbrais, o cordeiro tinha que morrer. O cordeiro da Páscoa, ele nos é apontado através de Jesus Cristo. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro vivo não tira o pecado, mas o cordeiro morto sim, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui nos está falando de algo muito maior. Isaac, quando pergunta para o seu pai Abraão: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta ela foi respondida muitos anos depois através de João Batista, que aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontando para Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Cordeiro Pascal é Jesus Cristo, aquele que transforma, que restaura, que purifica. A Bíblia aponta o tempo todo para Jesus como aquele que pode nos perdoar, nos resgatar, nos salvar, nos trazer. Jesus é o suficiente para a purificação dos nossos pecados. Não há necessidade de fazer mais sacrifícios para a nossa purificação, no sentido de alcançarmos a salvação, porque Jesus Cristo, ele é o suficiente, ele morreu por nós. Então o Cordeiro da Páscoa é um Cordeiro também que devia ser sem defeitos, assim como Jesus Cristo. Porque no verso 5 diz assim: o Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Mas o que prevaleceu foram os cordeiros, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então esse cordeiro deveria ser sem defeito. Tinha que escolher o melhor, novo, e ser sacrificado naquele momento. E colocado o sangue nos umbrais, para quando o juízo de Deus passasse sobre a terra do Egito, aquela casa que tivesse o sangue estivesse protegida. A sua casa tem o sangue do Cordeiro, a sua casa está protegida pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Salvador, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu espero que sim. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele, quando ele se deu por nós na cruz, ali estava sendo morto aquela pessoa que pisou nesta terra, esteve entre nós, andou conosco, mas que nunca cometeu pecado. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele não conheceu pecado, diz a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Outra coisa que é interessante, ele não cometeu pecado, nem dolo algum saiu da sua boca, como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2:22. Uma outra coisa interessante em relação a Jesus como Cordeiro de Deus é que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado, como diz lá em 1 João capítulo 3, verso 5. Até Judas reconhece que traiu um homem inocente. Até Judas reconheceu isto. Até Pilatos reconheceu que aquele homem que estava sendo julgado, Jesus Cristo, era inocente, que por inveja estava entregando. Até os ímpios reconhecem isto. E muitas vezes a igreja não está reconhecendo, está deixando passar de largo essa oportunidade de louvar o Senhor como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma outra coisa interessante em relação a esse Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa tem que ser um Cordeiro, como já falamos, um Cordeiro morto. Olha só o que diz o verso 6 e o verso 7. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ou seja, você vai matar o cordeiro, você vai sacrificar esse animal, você vai pegar o seu sangue, você vai colocar nos umbrais da sua casa, para que a sua casa seja protegida do anjo da morte. Era essa a ordenança que Deus estava dando ao povo de Israel. Isso é pela fé. Isso aqui impõe algo maior, a fé. A confiança na palavra que Deus estava ministrando através da boca dos seus profetas, no caso aqui Moisés e Arão. Aqui o Senhor estava usando a palavra para ministrar o coração daquelas pessoas, despertar neles a fé e confiar na palavra de Deus. Porque o anjo da morte passou, mas a casa que tinha o sangue estabelecido, que como Deus estabeleceu aqui, essa casa não foi atingida e foi abençoada. Então não é a vida que salva. Não é o cordeiro vivo, é o cordeiro morto. O Cordeiro que pagou por nós um alto preço na cruz é que nos tira o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não é a vida de Jesus, é a sua morte. Não é o enquanto
Não é somente observar os seus preceitos, é entender o seu sacrifício e aceitar o seu sacrifício na cruz. Essa é a diferença. O cordeiro tinha que ser morto, diz a palavra. E a morte do cordeiro, essa é a que traz a salvação. Algumas pessoas dizem que admiram, melhor dizendo, a vida de Jesus, seu exemplo de vida, as suas palavras. Mas o que faz a diferença, mais uma vez eu falo, o milagre maior não foi o período de vida, foi através do seu sacrifício na cruz. Lógico que Jesus viveu uma vida perfeita, mas ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que tomar sobre si o nosso pecado. O juízo, o castigo de Deus estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Foi a sua morte que fez toda a diferença e que rompeu, que abriu o caminho que nos estava impedido por causa do nosso pecado. Hoje Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida. Por isso nós podemos entrar no céu mediante o sacrifício de Jesus Cristo. É interessante que Jesus o tempo todo nos apontou isso, que ele viria para morrer na cruz. Quando lá em Mateus ele está conversando com os seus discípulos e ele, depois no momento da transfiguração, ele desce e ele começa a falar a respeito da sua morte. Ele diz que era importante ele ir para Jerusalém, ali ele seria entregue e seria morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus, ele fala de forma clara com seus discípulos o que iria acontecer com ele. Mas ele deixou claro, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. A morte de Jesus é a causa de nós estarmos aqui hoje, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor. O sangue é o sinal que fazia distinção da casa que tinha a bênção da casa que não tinha a bênção. Da casa onde iria entrar a morte, da casa onde não entraria a morte. Da casa que teria riso de alegria pela glória, pela bênção maior, mas a casa que teria choro, angústia, depressão, tristeza, porque o anjo da morte passou. O sangue faz a diferença, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro imolado, o sangue daquele que nos salva, que é o sangue de Jesus Cristo. Então o sangue é sinal de salvação. O sangue, os filhos de Jacó não eram melhores do que os egípcios, eu quero deixar isso bem claro. Eles não eram melhores. Se a gente olhar a história dos judeus, nós observamos um povo de coração duro, dura cerviz, gente difícil. Moisés, melhor dizendo, nos mostra a dificuldade que foi guiar aquele povo. O Evangelho de João, quando Jesus está conversando com os doutores da lei, e falou, vocês são filhos do diabo, vocês têm como pai é o diabo. Era um povo de dura cerviz. Agora, esse povo, gente, eu quero deixar bem claro, ele não era melhor do que os egípcios, assim como você não é melhor do que os que estão lá fora, assim como eu não sou melhor. O que nos distingue dos outros é que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, está sobre nós. É pela misericórdia e graça que nós entramos no céu, não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos pessoas perfeitas. É a perfeição de Cristo que me leva ao céu, é a perfeição de Cristo que garante a minha salvação, é a perfeição de Cristo que me dá a garantia de que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. É a perfeição dele, do meu Salvador Jesus Cristo, não a minha perfeição. Isso não quer dizer que eu possa viver uma vida de pecado. Não, por eu ter Jesus, eu tenho que ter uma vida santa e irrepreensível, ou procurar ter uma vida diferenciada na presença do Senhor. Mas a nação de Israel, os filhos de Jacó, não eram melhores do que os egípcios. Mas a diferença é que eles creram na palavra, obedeceram a palavra, estavam debaixo do sangue, e a bênção maior aconteceu na vida deles. O sangue, então, é sinal de segurança. Se você quer ter a segurança na sua vida, esteja debaixo do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, debaixo da proteção do Senhor, debaixo da graça e misericórdia de Deus. Aí você vai ver toda a diferença na sua casa, na sua vida. O centro do cristianismo é a cruz. O que significa a cruz? A morte substitutiva de Cristo por mim. Jesus morrendo em meu lugar. Jesus morrendo por nós. Isso simboliza a cruz. A cruz é um lugar de sacrifício, de dor, de choro, de lamento, de perda. Por isso que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Foi um grande momento de luto, de dor, porque Jesus estava pagando um alto preço por nós. Agora é interessante observarmos uma coisa. No momento que Jesus estava ali, uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi, tenho sede. Naquele momento, o Cordeiro de Deus estava dizendo, tenho sede.
E muitas pessoas questionam, Jesus tinha sede de quê? Sede de água. E deram-lhe beber vinagre? Não, Jesus estava com sede de Deus. Sede de Deus. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E para se cumprir as Escrituras, como diz lá em João 19, ele disse, tenho sede. Sede de quê? Sede de Deus. Como diz lá o Salmo, o salmista ele diz, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Era a sede de Deus que o Senhor está batendo ali, não era sede natural, porque a sede natural podia ser mitigada com água, mas a sede de Deus, só o Senhor pode saciar. E esta sede que nós temos que ter, sede de Deus na nossa vida, ter prazer na presença do Senhor, porque o Cordeiro foi morto para nos gerar vida, para nos trazer vida. Amém?